Muito bom dia, muito bom dia. Chegando aqui 11h01, gratidão por estarem aqui no nosso canal. Vamos aqui. Ok, vamos ver quem mais está por aqui. Meninas, deixem eu só organizar aqui. Bom dia, seja bem-vinda. Que eu estou tentando organização. Vamos lá? Hoje, então, este assunto maravilhoso que estamos aí, todo mundo conversando, né? Conversando. Hoje também eu tenho duas convidadas especial, duas convidadas aí que vão me ajudar a falar sobre este assunto maravilhoso. Vamos agora aqui, meninas, quando vocês chegarem, vamos ver se eu consigo aqui adicionar vocês. Maila, tu tá por aí? Hoje nós vamos ter a Maila e a Daniela Amaral. Vamos ver como eu consigo adicionar as meninas aí. Estão me escutando bem? Quem mais? Olá! Seja bem-vinda! Bom dia. Bom dia! Vamos ver aqui quem mais. Vamos esperar a Maila chegar. Maila também daqui a pouco entrando. Que maravilhoso esse dia. Olá! Bem-vinda! Que Olá, coisa bom boa, menina. dia. Bom dia. Que coisa boa ter vocês aqui para nós conversarmos hoje sobre esse assunto que está aí na moda, né? E para nós é um momento maravilhoso porque vai tirar algumas dúvidas aí. Então, o assunto o que que é? É um filme que está rodando na Netflix, Uma Nova Mulher. Fala sobre a jornada de três mulheres, a Jane, a Salton e a Kate, né? E essas três mulheres, elas embarcam numa busca de autoaceitação, à medida que elas superam as tramas, né, do passado e que mudarão as vidas no presente. E aí? Qual a colaboração aí? Maila, tô vendo que tu tá te costando. O que que tu tem a me dizer aí sobre essa trama? Olá, muito obrigada por esse convite. Parabéns por essa live de terça. E a primeira coisa que me chamou muita atenção foi o fato de como que para transformar, né, a nossa vida, como que para se transformar em uma nova mulher é necessário uma ação. Né? É necessário que a gente saia do nosso lugar. Então, elas precisaram, né, todas elas, mas em especial ali a protagonista, né, que fica, dá aquela luzinha de que tem algo a mais que ela pode fazer para recuperar a saúde dela, elas precisam fazer esse movimento, né, de ir em busca dessa transformação. Essa foi a primeira coisa que me marcou, já ali logo no primeiro episódio dessa série. E você, Dani? Bom dia, né? De novo, para quem chegou agora. A gente não se apresentou, né? Além de amigas, parceiras aqui somos de constelação, né?
Mari, uma grande consteladora. Também sou terapeuta, mas não consteladora. E aí eu vou passar o viés pelo meu olhar, né? Não de consteladora, mas de constelada, mais de adepta e não posso falar amante, porque toma outro sentido, mas assim, um amor incondicional pelas constelações. O meu olhar para o filme e para os movimentos é um olhar muito profundo, assim, principalmente por estar passando por experiências da constelação e ter trazido isso para a minha vida, para a minha ancestralidade e agora para as minhas gerações vindouras. Então, essa ação que Maila falou, ela é na alma, né? A gente vê um filme ali na tela do Netflix, naquele cenário bonito, tudo tão envolvente, mas é algo muito mais profundo, muito, muito além. Como o mediador lá fala, é algo que a gente não consegue ver nem provar, mas que a gente consegue sentir, né? E ver o resultado. A gente observa o resultado. Então, esse olhar meu é encantadora, querida. Essa série veio para também trazer conhecimento para quem não conhece ainda de forma desmistificada a constelação, porque existe ainda muita mistificação ao redor do tema, né? Eu achei fantástico, fantástico. Até ali, como o protagonista, no caso, a pessoa que vai fazer as constelações, porque em nenhum momento ele fala que é uma constelação, né? Mas nós, expansão, como já conhecedora, né? Ele diz que é uma expansão de familiar, né? Enfim. Aí mas todo o movimento, e ele em nenhum momento ele fala das leis sistêmicas, que nós, como consteladoras, nós sempre informamos o constelado, né? Tô tentando ler aqui sem óculos, gente. Sim. A Shirlane, desculpa se eu li errado, quando se mesmo traz o olhar para a nossa ancestralidade, fica mais fácil de entender o que acontece conosco. Exatamente, ótima colocação. Verdade, porque o que acontece? Né? É como se a gente pegasse um novelo e começasse, né, Mari? É isso? Você sabe dizer melhor sobre isso, né? A desvencilhar vamos lá para o tempo da nossa avó, desmanchar um tricô, assim. Nós começamos a desmanchar aquele tricô, né? Em palavras boa, é mais como se o ponto cruz, né? A gente fosse desfazer o ponto cruz. Exato. Para tirar aquele nozinho lá atrás que ficou errado. Né? Esse exemplo é ótimo, né? Que é exatamente isso. Ele tem um tricô e você vai ali como que desmanchando para arrumar ali um nozinho que está errado e fazer de novo. Sempre, óbvio, né? Honrando esses ancestrais, né? Cada um dá aquilo que dá conta naquele momento. Tem a ver com a consciência daquele momento, tem a ver com a história, né, social também que nos embala naquele momento. Então, a gente não julga esses ancestrais. Ao contrário, a gente os honra, mesmo que fazendo diferente, né? Então, esse passo da aceitação das coisas como são, elas são muito importantes. E uma outra questão que muito bonita para mim... É muito libertador, né, Maia? É muito libertador. É como se realmente tirasse o nó do peito mesmo, né? E a outra questão, outro ponto, Maia, desculpa te cortar. É quando elas, ainda no início da jornada, né, dessa jornada ali de transformação, de autoconhecimento, de aceitação dessas histórias, né, passadas, elas se juntam para fazer um pedido. E aí elas ficam ali, fazem esse pedido. E todas as três pedem pela saúde, né, da amiga advogada. Então, isso também é uma questão que a gente nota, que é essa questão energética mesmo que nos cerca, né? Inclusive, é o que monta ali numa constelação, a gente acredita nesse ponto da energia, né?
como que é diferente quando você tem ali 3 pessoas na busca de um único objetivo, né? Querendo que aquilo dê certo, vibrando por aquilo e agindo em prol daquilo. Então, isso também é Sim. algo que me marcou bastante. E nas constelações a gente vê isso acontecendo o tempo todo, né? A gente brinca o tempo todo que o campo é soberano, o campo é soberano, o campo é soberano. E é uma brincadeira real, né? É Real. uma verdade absoluta. Porque, assim, eu já estive em várias constelações, já constelei com pessoas muito diferentes. Eu já constelei com pessoas que levam bastante para essa linha do espiritismo, fazendo até revelações de vidas passadas. E já constelei com pessoas super racionais, que você sente, mas você é você aqui. Você está representando alguém. Você não vai transcender, você não vai lá para o passado. Eu sou mais dessa linha. Então, mas eu já Também. caminhei por todas, porque eu acho muito importante a gente conhecer, né, os vários tipos de constelações que existem, né? E ali, em todos eles, unânime, né, essa presença forte, energética do campo. Então, eu já representei várias coisas, né? Eu já representei estupradores, pais, mães, filhos, ancestrais, dinheiro, né? Eu já estive neste lugar Em vários energético papéis. de várias situações, várias pessoas e até coisas, como eu mencionei. E, de fato, é algo que, por mais que às vezes você fica assim, ai meu Deus, isso sou eu, isso é do campo. Mas o campo é soberano. Você vai se entregando ali, você vai acompanhando ali aquela experiência e logo você percebe que aquilo ali é do campo. Às vezes, você representa pessoas muito parecidas com você e outras vezes não. E isso fica notório, né? Tem constelação que eu fico tão rígida, a face tão rígida, tão séria, que eu não consigo sorrir, algo que para mim, Maio, é muito natural, né? Então, assim, é algo que é muito forte, essa questão desse campo, né? E dessa energia que se cria naquele momento. Tu sabe que tu trouxe uma situação aí sobre nós estarmos ali naquele personagem, sentir todas as situações daquele personagem e trazer a pronto ali no campo toda a situação que está passando, que realmente aquela pessoa ou passou ou está passando. E o que acontece? Nós, quando estamos representando, nós estamos ali representando alguém que precisa, né, de um esclarecimento. E aí, na nossa vida, muitas vezes tem aquela situação que está sendo ali feita, todo aquele movimento, né? Lá no filme, ele deixou bem claro, assim, ele não disse que era uma constelação, mas ele também disse assim, ó, não é cura, eu não vou te proporcionar a cura. E isso é uma coisa que nós temos que deixar bem claro. O que a constelação faz? Ela traz à tona, né, um esclarecimento do que passou e que nós estamos honrando hoje, né? Tem um... Então, o que acontece? Ele traz assim, ele traz um esclarecimento, ele traz uma compreensão. Eu vou perguntar para vocês, gurias, muitas vezes nós, quando pequenas, tá? O que acontece? Não, a mãe, o pai, a avó, enfim, eu me lembro que quando era pequena, que vó e mãe estavam conversando e tia, elas só faziam assim, criança vai para a rua, criança não participa. E nessa situação tem muitas coisas que aconteceram que a gente, sem saber, porque está no nosso inconsciente, a gente honra. A gente honra. E aí nós estamos aqui, às vezes, numa luta, como eu digo, né? A gente está sobrecarregado com situações. E aí? Quando tu vai ver que tu entra numa constelação e que tu põe ali as situações, né? Tu vai buscar lá um antepassado para solucionar o teu problema, a tua situação de hoje que tu não consegue desenvolver na tua vida, né?
Então, e ele ali, ele diz assim, ele traz, né, ele traz tudo à tona, a trama, a compreensão, o que estava oculto, que é, no caso, esse exemplo que eu trouxe para vocês, porque muitas coisas a gente não sabe o que aconteceu, né? E aí, então, aquilo fica na hora da constelação, a gente vive aquele momento, a gente aceita aquele momento, né? E ali é que nos é entendido por que está acontecendo, por que está passando isso agora na minha vida. E aí a gente libera. E quando a gente libera, diga. É muito legal mesmo. E isso aí que você falou me lembrou de uma fala que ficou marcado para mim, da mãe de duas delas, né? Tem um dado momento, elas encontram, né, nessa jornada, nessa viagem de autoconhecimento que elas estão fazendo, de transformação, a mãe está sempre preocupada ali com a advogada, porque ela, né, está num momento de saúde fragilizado, e a outra filha também enfrentando um drama conjugal. E aí aquela mãe ali tentando ajudar como pode, ela ainda, né, estendendo a mão para as filhas, é julgada pelas filhas. E aí ela fala para uma das filhas, né, essa a que enfrenta os problemas conjugais. Olha, cuidado com o que você julga, porque tudo que você julga, você atrai, volta para você. Então, muito cuidado com as suas palavras. Então, isso é uma coisa que marca também, a gente observa isso nesses movimentos sistêmicos todos que a gente participa, o tanto que, às vezes, por muito amor, a criança, o jovem e até o adulto, né, replica um monte de coisa que ele não quer dos pais, e o julgamento também, geralmente, né, faz isso também. Traz a exclusão também de entes da família, dos ancestrais, e também traz para a gente mesmo reviver aquela situação, porque todos estão a serviço, né? Aquela pessoa, aquele membro da sua família que você tanto está julgando as ações dele, o modo dele de viver, tudo que acontece com ele, às vezes ele está ali a serviço desse sistema. E a gente não sabe qual que é o propósito desse serviço, a qual ele aceitou ali, inconsciente. A gente sabe que lá atrás, com certeza, a gente topou essa parada, né? Então, isso me marcou muito e é algo que faz a gente refletir muito. Porque essa posição do julgador é o pior lugar que nós podemos estar, né? Então, mas é uma dor. Muita atenção. É uma dor. Quando a gente se posiciona no julgamento, é uma incompreensão. Você não calçou os sapatos daqueles ancestrais, né? Você não passou por aquilo. Você não conhece aquela experiência. E aí, do lugar do desconhecido, a gente julga algo que deveria caber no meu bem-estar. Exatamente. E é também uma postura de grandeza, né? Sim. Você se no acha momento que eu tão tô julgando, melhor do que o seu pai, a sua mãe, o seu avô, o seu tataravô, todo mundo tá errado. Você, que chegou agora, é a toda poderosa, né? A princesinha poderosa que vai resolver os problemas familiares. E esse lugar de julgamento é um lugar que deixa a pessoa grande demais frente a esses ancestrais. Então, é um lugar assim que toda hora Mailinha, sai desse lugar, sai desse lugar. Tu sabe que essa saída de lugar aí também te proporciona uma dor maior, né? Porque tu tá julgando, tu tá te achando grande e aí automaticamente tu sai do teu lugar. Tu não vive a vida da pessoa, como a Dani disse, tu não calça aquele sapato, né? E aí tu não vive a tua vida também. Porque tu tá lá futricando, né? Mas a gente precisa abrir o leque, né? Sempre expandir o olhar. Esse lugar aí também vem com um monte de outras características que a gente vai apenas manifestando. Por exemplo, uma delas é viver na criança. Uma criança, ela não tem julgamento, ela só tem posições, quero ou não quero. Então, nossa, eu ia falar um palavrão, Mari. Ainda bem que eu segurei minha tô nem aí para tudo e todo mundo, posicionamento de criança. E isso a constelação mostra pra gente, que às vezes a gente cresce
na idade e, né, e no corpo, mas a mentalidade, a alma ainda vive num posicionamento de criança, de uma criança ferida. Por isso eu julgo, por isso que a gente volta lá. Eu vivi muito tempo nesse papel, né, de criança, vivi muito tempo julgando. E não é por ser a queridinha. A gente eu usava 2 chicotes, né? Um com lâminas e o outro com bolas, esferas de metal. Então daí quando você sai da criança, você vai para o auto-julgamento, auto-flagelo. E não é isso. A gente expande, a constelação ela traz expansão. Ela se expande. Maila falou, quando você entra num papel, numa representação de alguém, não só dos seus ancestrais, mas quando você vê a dor do outro, de outras constelações, de outros ângulos, e você percebe, uau, isso dói demais. Isso não era tão fácil para alguém fazer, porque quando a gente julga, a gente fala, ela podia ter feito, porra, ela não fez só isso. Ela só isso que ela tinha que fazer, ela não fez? E não é assim. Como que ela ia fazer se ela não tinha ferramentas para fazer, se ela não tinha condições de dar, se ela não tinha condições de incluir, se ela não tinha condição de manifestar? E aí a gente percebe tudo isso na constelação, quando você perpassa pelo papel do outro. Aí você consegue amadurecer e falar, opa, peraí. Tá, mas eu também não vou me julgar, porque senão eu saio do julgamento dos outros e começo a me julgar. E não é esse o objetivo. Volta pro flagelo. Aí tu volta pro flagelo. Mami está aqui, ó. Falou uma coisa muito interessante nessa linha que Dani falou. Mami está aqui me tietando. Sim. Bom dia. Aí ela colocou assim, e muitas vezes nós julgamos por desrespeitar a hierarquia. É uma atitude infantil, como a Dani colocou, né? Porque uma criança não tem hierarquia na cabecinha dela. É muito pueril. A hierarquia é uma construção com o tempo. E nós somos construídos pela nossa família, né? Sim, nós temos a construção por toda a nossa família. Conforme a gente vai recebendo no nosso crescimento, depois pela sociedade, e assim a gente vai acumulando. No filme tem uma situação... A constelação é muito linda porque a gente começa a partir do micro, né, do microcosmos ali, a constelação familiar, você começa a entender e perpassar pela sua ancestralidade, pelo seu núcleo familiar, de repente, se você se permitir, claro, né? Você começa a expandir, perceber a constelação no sistema da sociedade. Então aí a gente começa a desconstruir para construir outro feminino, outro masculino, outro tipo de ação, igual a Mayla falou no começo. É muito bonito que elas foram para a ação. Mas tem várias formas de ação. Né? Tem a ação do Yin e a ação do Yang. De repente a gente vive uma vida inteira, uma ancestralidade inteira no Yang, e a gente é mulher, esquece da a gente nem conhece nosso feminino. A mesma coisa o masculino tinha que ir para a vida, tinha que fazer, e ele foi criado como uma menina, ele foi criado super protegido, ele não conseguiu adultecer. E aí ele vai ser pai lá na frente, vai ser avô, mas ele não entrega nada de adulto, ele só entrega de criança. O que é de criança. Uma coisa importante lindo, que tu puxou aí, o filme é uma nova mulher, mas os meninos que estão aí nos acompanhando e que vão ver depois a live vai ficar gravada, também para os meninos. Também tem protagonista ali que entra nesse movimento e faz ali a constelação e se encontram. E recebem também essa situação de cura, certo? E é isso aí, não tem jeito de dissociarmos, né, o feminino do masculino. Não. O título é uma chamada. Mas para a gente curar o feminino, para a gente ser uma nova mulher, a gente precisa curar o masculino em nós também. Né? Dar um lugar para ele. E aí, só para fechar, Mari, é muito bonito, assim, a gente trazer, igual você mencionou no começo, sem ele citar as leis de Bert, ele só cita as leis da vida, né, na verdade. De inclusão, hierarquia, pertencimento.
É muito lindo. É muito lindo. Que legal. Maila, um fechamento. Me chama a atenção também o enfrentar o trauma, né? Dói, né? Você lidar com certas situações, você perceber certas coisas. A médica é bem relutante, né? Nesse sentido, porque ela é uma mulher super racional, super científica, e ela não, né, tem aquela dificuldade de explicar tudo aquilo. Mas diante dos fatos, né, do que vai acontecendo com as amigas, ela vai cedendo aos poucos, mas realmente esse enfrentamento, né, desses traumas, disso que magoou, porque às vezes está até escondido lá dentro, a gente nem tem a lembrança de que aquele fato aconteceu, né? Às vezes é uma dor tão grande para a criança, com os pais, com as professoras, com o familiar, né, com alguma situação que aconteceu, que aquilo fica escondido. A pessoa nem tem a lembrança de que aquilo está ali escondido e trazendo aí repetições, causando problemas nessa vida adulta. Então, esse enfrentamento do trauma, né? O quanto que às vezes ele é longo, ele é demorado, e é o que a Dani falou, né? É um processo que a pessoa vai passar. Às vezes, ela não está preparada naquele momento. Aquilo vai durar um ciclo de vida, né? Um tempo de vida até que aquela ficha caia. E a constelação, eu acho muito interessante o tanto que ela tem também essa ferramenta de aceleração, né? A gente via antigamente as terapias tradicionais muito centradas no indivíduo. Então, demora anos no divã, falando, e aquilo não traz a pessoa para uma autorresponsabilidade, né? Não traz essa expansão para o coletivo, como a Dani também colocou muito bem, que as constelações vêm mostrando, vêm trazendo. E é isso que faz essa terapia ser uma terapia mais acelerada em relação a outras terapias convencionais que fazem as pessoas ficarem no divã anos e anos sem solucionar um problema. Justamente porque não vai nessa raiz do trauma, que às vezes transcende esta vida da Maila e vai para o pai, para os avós, para os antepassados, que também fazem parte, né? Quando a gente pensa que eu sou 25% do meu avô paterno, 25% da minha avó materna, fisicamente eu sou 25% da minha avó materna, 25% do meu avô paterno. Eu sou 25% de cada um desses avós na química, né, na matéria, no que pode ser tocado. Imagina no campo espiritual. Nós carregamos tudo isso. E são esses antepassados que nos sustentam, né? Então, se no campo material, no campo físico, eu sou eles, no campo espiritual, energético, eu também sou. E eu também trago, né, todas as experiências positivas e todas essas experiências negativas. Então, a constelação tem esse poder de acelerar esse olhar que a gente dá ao trauma, que, embora muito doloroso, ele vai, aos poucos, ali sendo inegável, né? Não tem como não ir aderindo, aceitando e vivenciando aquilo. E isso ficou muito claro, ficou muito bonito na postura dessa médica, né, de uma mulher científica e que trazia na própria vida várias repetições e que ali naqueles movimentos sistêmicos que ela vivenciou, ela conseguiu enxergar, encarar esses traumas e, enfim, se curar. Então, acho foi uma luta, né, que ela fez. E foi uma luta, foi uma luta. Uma trajetória bem grande ali, ela deixar e abrir. Deixa eu colocar aqui para vocês. Solange manda beijos, diz que vai estar assistindo, mas que depois vai revisar a nossa live. A Silvia, deixa eu baixar aqui. Perdi um comentário, gurias. Espera aí, a Mames comentou. A Gila mandou beijo, minha colega de terapia 2G. A Silvia, acredito que para fazer ou participar de uma constelação necessitamos estar aberto.
Só vem confirmando aí o que a gente está falando toda a live, né? Às vezes, né, se você Cissa, não tá tá com nem dor, aberto, mas a necessidade bate na porta e neguinho. exato. Quando a Ou pela dor necessidade, ou porque pelo amor, né? Como disse. Uma hora. não, essas alturas, pelo amor, se a pessoa vem pelo amor, ela ainda está no estado confortável. É. Eu vou ficar aqui porque tá bom. Mas quando bate a dor e a dor, aí, bom, agora eu vou partir para outro campo. E né? como Mayla disse, ela falou das ancestralidades, Mayla, e imagina hoje a gente lidando aqui, ó, na terapia P2E, a gente lida com os 5 elementos, que são 5 estados emocionais mais profundos. Isso a gente traz a sombra para o nosso hoje. A sombra da mãe, a sombra do pai, a sombra da avó. Sua mãe acabou de falar, viu onde que estava o trauma da água? Isso. Na tia-avó. Então, aqui é um campo energético. Esse nosso corpo é um campo energético. E aqui na P2E a gente trata esse aqui agora nesse campo energético. E aí a gente está indo buscar, né, Mari? Lá na ancestralidade. Vamos lá, vamos buscando. Bloqueios, E liberando a próxima. E liberando as próximas fornalhas, né? Liberando Nós estamos corrigindo lá. Sim. Nós estamos corrigindo lá. Liberados. Mas a partir de nós está tudo liberado, tá? Né? Estamos fazendo para nós, tirando a nossa dor, mas liberando. Comigo, que eu dou conta, né? Exato. Mamãe dá conta, as de vovó dá conta. Honro, agradeço. E a gente faço diferente. Faço diferente, do meu jeito. Faço nem diferente. melhor, nem pior, do meu jeito. E vamos. Olha aqui, a Mamis, Mayla, a Mamis está, ó. Um filme abriu um grande campo para a constelação. Realmente. Que é o nosso propósito de vir aqui e de dizer para vocês. Querem saber um pouquinho mais? Olhem, certo? E aí, mais um pouquinho, aí vem fazer uma constelação conosco. Faço. Mostrou como ficamos emaranhados nos nossos ancestrais. A Shirley, ótima conversa, meninas. Gratidão, Shirley, por nos acompanhar. A mãe aqui de novo. Viram onde estava o medo da água? Gurias, assim, ó, só gratidão por esse assim, trabalho. Só, a médica da série vem representar todos os céticos. Aqui, ver para crer. Mas tá tudo certo, a gente precisa deles, Cissa. Eu já fui Precisamos. Né? E hoje estou aqui, trabalhando com terapia energética. Viu? Viu como o campo muda? A gente precisa de o campo todos, muda. Porque todos o campo é soberano. O campo é soberano. E todos pertencem, né? Todos precisam ser incluídos, né? Todos. Principalmente a gente. Todos. Os céticos, Exato. os científicos, os racionais, os cabeçudos. A gente precisa ser incluído. Né? E uns ajudam os outros. Exato. Pessoal, então tá aí. Gratidão por todos vocês que estão aí nos acompanhando agora. Gratidão quem for olhar a nossa live depois. Mais alguma dúvida, entre em contato conosco, certo? Comigo, com a Mayla, com a Dani, né? Apesar dela não fazer constelação, mas ela trabalha com a P2E e também é uma terapia muito importante, mas nós da constelação tá aqui. E daqui a pouco vem conversar comigo, vem fazer. Eu também não faço constelações, eu sou uma aspirante a consteladora. Mas tá aqui. Mas mentoria, quem quiser sair do lugar, pode me procurar que vai sair. Tá aí. Vamos dar corda. E essas duas pessoinhas... Mayla, a gente faz Exato. Você bota o povo pra frente, faz uma constelação com a Mari e usa as ferramentas da P2E. Ah, não! Aí explode. Pronto, acabou. Vai pra Hollywood, gente. Vai pra Hollywood. Vai pra Hollywood, exatamente. Muita gratidão. Deixa os comentários pra gente, o que vocês acharem, né? O que vocês acharam aqui no Instagram da Mari. E pode dividir essa live, Mari? Pode dividir, pode compartilhar, pode fazer comentários também, pode fazer perguntas. Se não conseguiu fazer agora durante a live, pode meter bronca lá.
Olha, eu fiquei com uma dúvida. Olha, eu quero saber mais. Olha, vou acompanhar e depois vou vir aqui fazer uma contigo. Vamos ver as leis sistêmicas no teu sistema. E aí vamos trazer a prosperidade, vamos trazer muito amor, muito carinho. Que é o que uma consteladora faz no momento que ela está facilitando o teu movimento. Essa dupla aqui está aqui porque essa dupla representa, a gente também trabalha online, certo? Beijo, como sempre, nos corações de vocês. Cissa, tira um print aí, Cissa. Cadê a Cissa? Ela não vai conseguir. Ela não consegue no dela. Não. Shirlane, quem tá Não. Maga. Ah, tá. Tira. Oi. Oi, meu amor. É isso aí. Olha aí. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Gratidão. 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 Isso.